Quando Ronaldo Fenômeno fala, o futebol escuta. Não apenas pelo que ele foi dentro de campo, mas pelo que se tornou fora dele. Empresário, investidor, dirigente e personagem central em transformações profundas do futebol moderno, Ronaldo escolhe cada palavra com precisão cirúrgica. Por isso, quando ele crava que o Flamengo será o maior clube do mundo em 2 anos, a frase não pode ser tratada como empolgação ou opinião de torcedor. É leitura de cenário. A declaração surgiu de forma direta, sem rodeios, e rapidamente repercutiu entre dirigentes, investidores e analistas do mercado esportivo. O que chamou atenção não foi apenas o conteúdo, mas a segurança com que Ronaldo falou. Não houve condicionais, não houve se. Houve convicção. E isso acendeu um alerta imediato nos bastidores do futebol mundial. Ronaldo conhece o futebol europeu por dentro como poucos. Viveu o auge em clubes gigantes, participou de estruturas de poder, sentou à mesa com patrocinadores globais e hoje transita com naturalidade entre fundos, executivos e dirigentes internacionais. Quando ele aponta o Flamengo como o futuro maior clube do mundo, ele está olhando números, tendência e estratégia, não paixão. Nos bastidores, a leitura é clara. O Flamengo reúne hoje fatores que nenhum outro clube do planeta consegue combinar ao mesmo tempo. Uma torcida massiva e orgânica, crescimento digital acelerado, poder de consumo interno, domínio esportivo regional e, principalmente, potencial de expansão internacional ainda não totalmente explorado. Ronaldo entende algo que muitos ainda subestimam. O futebol deixou de ser apenas competição esportiva e passou a ser indústria de entretenimento global. Nesse jogo, escala importa mais do que tradição isolada. E escala é exatamente onde o Flamengo se torna praticamente imbatível. Enquanto clubes europeus disputam mercados saturados, o Flamengo opera em um país continental, com dezenas de milhões de torcedores ativos e emocionalmente conectados. Isso gera algo que dinheiro não compra facilmente: engajamento real. É esse ativo que investidores globais mais valorizam hoje. Segundo pessoas próximas a Ronaldo, ele enxerga o Flamengo como um monstro adormecido que finalmente aprendeu a se organizar financeiramente. Durante décadas, o clube teve tamanho sem estrutura. Agora, tem estrutura compatível com seu tamanho, e isso muda tudo. A projeção de 2 anos não é aleatória. Coincide com ciclos específicos: amadurecimento de contratos, expansão internacional planejada, entrada em eventos globais e maior integração com o mercado internacional. Para Ronaldo, o Flamengo está exatamente no ponto de inflexão que clubes como Real Madrid e Manchester United viveram no passado. A diferença é que o Flamengo chega a esse momento em um mundo ainda mais globalizado e digital. Isso acelera processos. O que antes levava 10 anos, hoje pode acontecer em 2 ou 3. Ronaldo enxerga isso com clareza. Internamente, a declaração foi recebida com mistura de orgulho e cautela. Dirigentes sabem que palavras desse peso elevam expectativas e pressão. Mas também reconhecem que, vindas de Ronaldo, elas funcionam como selo de credibilidade internacional. No mercado, a reação foi imediata. Investidores passaram a citar a fala de Ronaldo em apresentações e relatórios. Quando uma figura desse porte valida publicamente um projeto, o impacto é direto na percepção de risco e oportunidade. Clubes europeus também ouviram. Nos bastidores, há quem trate a fala como exagero midiático, mas há também quem veja como sinal claro de mudança de eixo. O futebol global começa a olhar para fora da Europa com mais seriedade. Ronaldo também sabe que o Flamengo se beneficia de algo raro: identidade forte aliada a sucesso recente. Muitos clubes globais são marcas frias, distantes da base popular. O Flamengo é o oposto. É paixão intensa com estrutura crescente. Outro ponto que pesa é a capacidade do clube de se reinventar comercialmente. Novos modelos de patrocínio, exploração de marca, mídia própria e experiências digitais colocam o Flamengo em rota semelhante à de gigantes do entretenimento esportivo. A fala de Ronaldo não ignora desafios. Ele sabe que o caminho envolve riscos, decisões políticas complexas e necessidade de profissionalização constante. Mas, na visão dele, o Flamengo já superou a fase mais difícil: sair do caos para a organização. O que vem agora é expansão. E expansão, quando feita a partir de uma base sólida, costuma ser exponencial. É isso que Ronaldo enxerga ao projetar o Flamengo como o maior clube do mundo em tão pouco tempo. Para a torcida, a declaração funciona como combustível emocional. Para o mercado, como alerta estratégico. Para o futebol mundial, como provocação direta. Não é mais uma questão de se o Flamengo vai ocupar espaço global. A questão passa a ser quão rápido isso vai acontecer, e quem estará preparado para lidar com isso. Ronaldo Fenômeno não costuma errar leituras de cenário.
E quando ele aponta o Flamengo como futuro epicentro do futebol mundial, o recado é claro: o jogo mudou. O Flamengo deixou de correr atrás. Agora, é o mundo que começa a correr atrás do Flamengo. O que dá ainda mais peso à declaração de Ronaldo Fenômeno é o momento em que ela acontece. Não surge em um cenário de euforia isolada ou após um título específico, mas em meio a uma reorganização silenciosa do futebol mundial. Ronaldo não está olhando o Flamengo de hoje, mas o Flamengo que está sendo construído agora nos bastidores. Ronaldo acompanha de perto movimentos de investidores globais, fundos soberanos e conglomerados de mídia esportiva. Ele sabe que o centro de gravidade do futebol começa a se deslocar lentamente da Europa para mercados emergentes com grande capacidade de consumo e engajamento. Nesse novo mapa, o Brasil é peça-chave, e o Flamengo é o rosto mais forte desse mercado. Quando ele fala em maior clube do mundo, não se refere apenas a títulos ou tradição histórica. A métrica mudou. Hoje, maior significa capacidade de gerar receita recorrente, audiência global, influência cultural e poder de negociação. E nesses quesitos, o Flamengo avança mais rápido do que qualquer outro clube fora da Europa. Ronaldo entende como poucos a lógica do capital moderno. Ele sabe que investidores buscam ativos escaláveis, com margem de crescimento e identidade forte. O Flamengo entrega isso em abundância. Diferente de clubes europeus saturados, o rubro-negro ainda tem enorme espaço para crescer internacionalmente. Nos bastidores, executivos do mercado esportivo compartilham da mesma leitura. Relatórios recentes apontam que o Flamengo pode dobrar sua receita internacional em poucos anos se executar corretamente seus planos de expansão. Isso é algo que clubes tradicionais europeus já não conseguem fazer com a mesma velocidade. A fala de Ronaldo também dialoga diretamente com o avanço de novos formatos de competição e eventos globais. O Flamengo começa a ser incluído nesses projetos porque entrega algo essencial: audiência massiva fora do eixo europeu. Isso o torna indispensável para quem quer reinventar o futebol como produto global. Há ainda um fator político importante. Ronaldo conhece os bastidores da FIFA e das grandes ligas. Ele sabe que há resistência, mas também necessidade de renovação. Um Flamengo forte internacionalmente ajuda a legitimar a narrativa de um futebol menos eurocêntrico. Internamente, dirigentes do Flamengo enxergam a declaração como validação externa de um caminho que vem sendo construído há anos. O clube passou pela fase mais dolorosa: ajuste financeiro, reorganização administrativa e reconstrução de credibilidade. Agora, colhe os frutos. Mas Ronaldo também sabe que o risco cresce junto com a ambição. Um Flamengo global precisará lidar com pressão constante, ataques políticos internos, disputas por poder e tentativas de captura da marca por interesses externos. Não é um caminho simples. A declaração, portanto, não é promessa fácil. É quase um aviso. O Flamengo entra em um território onde erros custam caro e decisões erradas reverberam mundialmente. Por isso, o próximo passo é tão importante quanto o tamanho do clube. Outro ponto implícito na fala de Ronaldo é o tempo. 2 anos é pouco. Isso indica que os movimentos já estão em andamento e que resultados não dependem apenas de planos futuros, mas de decisões já tomadas ou em fase final de execução. O mercado leu assim. Após a declaração, o Flamengo passou a ser citado com mais frequência em análises estratégicas internacionais. Não como curiosidade, mas como ativo prioritário para projetos globais. Clubes europeus mais atentos entenderam o recado. O Flamengo não quer apenas participar, quer liderar. E liderança fora da Europa incomoda estruturas acostumadas a controlar o jogo. A torcida, muitas vezes sem perceber, vive um momento histórico. O Flamengo atravessa a fronteira simbólica que separa clubes grandes de clubes globais. Pouquíssimos conseguem fazer isso sem perder identidade. Ronaldo sabe disso porque viu de perto clubes gigantes perderem conexão com sua base popular ao se globalizarem. O desafio do Flamengo será crescer sem se distanciar de sua essência. Essa equação é difícil, mas não impossível. E é exatamente por enxergar essa possibilidade real que Ronaldo fala com tanta convicção. No fundo, sua declaração é menos previsão e mais leitura fria de cenário. O Flamengo reúne hoje as condições que, se bem administradas, o colocam em posição única no futebol mundial. O mundo começa a perceber isso. Investidores, dirigentes, entidades e clubes observam com atenção. Não é mais exagero, é tendência. E quando um personagem do tamanho de Ronaldo Fenômeno diz que o Flamengo será o maior clube do mundo em 2 anos, o futebol global não ri. Ele se prepara. Porque talvez o futuro já tenha começado.